Bom dia, todo mundo. Mais uma vez estamos aqui com a nossa aula de física. Hoje nós vamos continuar, na verdade, a falar sobre os movimentos, sobre o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. É uma aula muito importante e é uma aula que requer que vocês estejam super concentrados. Então já peguem logo o material, caderno, caneta e vamos começar, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar pelo chat, que eu respondo. Podem usar os microfones também, que fica mais fácil de eu ouvir, na verdade. Lembrando que a nossa gravação ela não pega o áudio de vocês, nem a imagem, só a minha. Então, vocês podem perguntar tranquilo, certo? Então, bora lá. Como eu falei, na aula de hoje nós vamos ver os tipos de movimento. Então, dando continuidade, na verdade, à aula passada, que nós falamos sobre o movimento uniforme. E o que é esse movimento uniforme? Ele acontece quando um móvel se desloca com uma velocidade constante. Então, o que é uma velocidade constante? É uma velocidade que não muda com o decorrer do tempo, certo? Então, a gente diz que esse móvel ele está realizando um movimento uniforme. Se esse móvel, além de estar realizando o movimento uniforme, ele estiver realizando esse movimento sobre uma linha reta, ou seja, descrevendo uma trajetória em linha reta, nós dizemos que esse móvel ele está num movimento retilíneo uniforme, certo? Então, são as duas nomenclaturas que vão aparecer bastante durante aqui a aula de hoje. No movimento retilíneo uniforme, nós temos algumas equações que nós temos com certeza que aprender. Então, a primeira delas, e uma das mais importantes, na verdade, é a equação horária do espaço. Então, o que é essa equação? É uma equação que me diz o espaço, ou seja, a posição que o móvel está percorrendo, a posição em que o móvel se encontra naquele determinado instante, e essa posição, ela depende de um tempo. Para que eu calcule essa posição, eu preciso, na verdade, saber do tempo. Por isso que ela se chama equação horária, certo? Então, se eu souber o tempo e eu souber, por exemplo, a velocidade com que a partícula está se movimentando, eu consigo determinar qual é a posição dela durante toda a minha trajetória, certo? Como é que eu calculo? Eu utilizo essa equação aqui de baixo, ó. S0, ou S tem que ser igual a S0 mais V vezes T. Onde esse S é a minha posição final, o S0 é a minha posição inicial, V, velocidade e T, tempo. Certinho? Se eu souber de todas essas informações, eu consigo descrever completamente todas as características da minha partícula em movimento, certo? Lembrando que esse movimento é um movimento uniforme. Então, essa minha velocidade aqui, ó, vocês conseguem ver a minha setinha? Essa minha seta aqui, vocês conseguem ver? Sim, né? Show de bola. Então, lembrando que essa minha velocidade é uma velocidade constante. Ela tem o mesmo valor durante todo o movimento. É uma velocidade que não muda, certo? Então, para frente. Exemplo. Nós temos o primeiro exemplo da aula de hoje, que é um exemplo, na verdade, para utilizar, para mostrar a vocês como é que a gente utiliza aquela equação que a gente acabou de ver. Lembrando que essa equação ela recebe um apelido carinhoso, charmoso, que é o apelido de sorvete. Se a gente ler rápido, fica sorvete. Certo? Então, esse é o apelidozinho dela, bem charmosinho, para que a gente consiga lembrar dela com mais facilidade. Certinho? Então, qual é o nosso exemplo de hoje? Um tiro
é disparado contra um alvo preso a uma grande parede capaz de refletir o som. O eco do disparo é ouvido 2,5 segundos depois do momento do golpe. Considerando a velocidade do som de 340 metros por segundo, qual deve ser a distância entre o atirador e a parede? Só que eu tenho uma dúvida. Eu já resolvi esse exercício com vocês na aula passada. Respondam aí para mim que eu tenho a impressão que eu já respondi. Então, na aula passada tem a resolução desse exercício. E aí, gente? Pessoal? Respondi ou não? Pronto, estão dizendo aqui que eu não respondi, então vamos responder. Primeiro ponto que a gente deve fazer quando a gente pega um exercício. Nós temos que separar todas as informações que esse exercício nos dá. Então, é uma regrinha, vai ajudar a gente a, na verdade, não se perder. Vai ajudar a gente a conseguir visualizar melhor a equação. Vai conseguir ajudar a gente a entender com o que é que a gente está trabalhando. Então, em primeiro lugar, a primeira informação que nós temos nesse exercício é que o eco do disparo é ouvido 2,5 segundos. Então, segundos, como nós já vimos, é uma unidade de medida de tempo. Então, eu vou anotando aqui, já eu mostro a vocês. Nós sabemos que o nosso ΔT é de 2,5 segundos depois. Considerando a velocidade do som, a velocidade é de 340 metros por segundo. Qual deve ser a distância entre o atirador e a parede? Então, para que a gente consiga, ele quer saber qual é a distância entre o atirador e a parede. Vamos só trocar aqui e mostrar para vocês. Esse é o exemplo 1, certo? 1. Então, qual deve ser a distância entre o atirador e a parede? Para que a gente consiga, na verdade, entender o que é que a gente tem, eu tenho aqui 3 informações. Eu tenho tempo, eu tenho velocidade e eu tenho a minha distância. Só que tem um detalhe, ó. Aqui vai estar o atirador, certo? E ele vai atirar contra essa parede aqui, que está a uma distância que eu vou chamar ela de S. Calma que não dá para ver. Pronto. E está a uma distância que eu vou chamar de S. Só que eu sei que a minha bala, ela vai sair aqui, ó, juntinho do atirador. Então, eu posso dizer que esse daqui é o ponto inicial, o meu S0. E eu posso dizer que aqui a parede é o meu S final, certo? Se essa minha bala, ela tá junto do atirador, eu posso considerar que o meu S0 vale 0, porque elas estão juntinhas. Então, eu já tenho outra informação que o problema não me deu. S0 é igual a 0. Será que eu já tenho todas as informações para poder calcular a minha função? Ó, a função ela é descrita pela seguinte equação. S0 mais V vezes T. Essa é a minha equação de sorvete. Então, eu tenho S, que é o que eu quero descobrir. Eu tenho o S0, que vale 0. Eu tenho a velocidade e eu tenho o tempo. Será que eu consigo calcular? Ó, vamos substituir? Então, esse meu S eu não sei. O S0 vale 0, mas a minha velocidade é de 340 e o meu tempo é de 2,5 segundos. Será que com as informações desse jeito eu consigo terminar o exercício? Consigo, e bem rapidinho. Ó, o 0 não vai influenciar em nada, porque 0 mais alguma coisa é sempre alguma coisa. Então,
repito meu S. E a minha equação vai ser 340 vezes 2,5. Quanto é que é 340 vezes 2,5, pessoal? Responda aí. Quanto é que vai ser o meu espaço? Hein, gente? 850. Todo mundo confirma? Confirmem aí, que essas informações são vocês quem vão mandar para mim. Pronto, tá todo mundo confirmando. Muito bem. Ei, terminou a questão. Foi difícil? Difícil? Não? Mais fácil que mamão com açúcar, não foi não? Então, é assim que a gente resolve uma questão usando a nossa equação de sorvetinho. Certo? A gente consegue deixar ela mais difícil? Consegue, mas vamos com calma. Beleza? Então, nesse primeiro exercício, o que é que eu fiz? Eu juntei todas as informações que eu tinha. Quando eu juntei todas essas informações, eu fui vendo o que é que eu precisava. Então, descobri quanto é que vale o meu espaço inicial. E descobri agora que a distância entre o atirador e a parede tem que ser de 850 metros para que eu consiga ouvir o barulho do tiro só depois de 2,5 segundos. Beleza? Dúvida? Todo mundo copiou? Posso para frente? Então, enquanto eles estão aí, vão lá conferir os outros vídeos sobre as aulas de cinemática. Os outros vídeos são importantes para que vocês consigam compreender os exercícios da nossa plataforma de estudo. Vão lá, deixem o joinha, deixem a professora bem famosa, porque eu quero receber recebidos. Bora voltar para o slide. Então, o que é que eu tenho aqui, né? Primeiro exercício. E agora nós vamos falar sobre um tipo de movimento diferente. Ele é um movimento um pouquinho mais complicado do que o movimento retilíneo uniforme. Então, o que é ele? Esse movimento é o que nós chamamos de movimento uniformemente variado. Então, por que o nome variado vai aparecer? Antes, até agora, a gente viu um movimento com velocidade que não mudava. Então, o tempo inteiro a minha velocidade foi sempre constante. Só que agora ela não vai mais ser. A minha velocidade ela vai começar a mudar. E começando a mudar, a minha situação também muda. Então, também conhecido como um movimento acelerado, consiste em um movimento onde há variação de velocidade, ou seja, o móvel ele sofre um fenômeno que nós chamamos de aceleração à medida que o tempo passa. Então, esse móvel, ou esse tipo de movimento é mais parecido com a nossa realidade. Quando a gente está lá andando de carro, de moto, de bicicleta, a pé, geralmente a gente não mantém a nossa velocidade sempre igual. Tem horas que a gente precisa andar um pouquinho mais rápido, tem horas que a gente precisa andar um pouquinho mais devagar. Então, esse andar mais rápido e esse andar devagar representam uma variação de velocidade. Então, minha velocidade ela vai mudar no decorrer do percurso que eu estou fazendo. E isso é o mais próximo do real possível. Então, se vocês me perguntarem assim, professora, qual é o movimento que a gente faz na realidade, né? A maior parte das vezes. O movimento uniformemente variado. Certo? Então, mas essa variação de velocidade ela tem que ser sempre igual. Como assim? Se eu aumentei um pouquinho minha velocidade aqui, depois de 1 segundo, eu vou ter que aumentar o mesmo pouquinho depois de 2 segundos e o mesmo pouquinho depois de 3 e assim por diante. Então, a minha velocidade ela vai mudar, mas ela vai mudar de maneira igual. Assim, eu estou descrevendo um movimento uniformemente. Significa que eu vou mudar, mas eu vou mudar a mesma taxa o tempo inteiro, certo? Então, aqui,
O conceito formal de aceleração é a taxa de variação de velocidade numa unidade de tempo. Como assim? Normalmente, se eu perguntar a vocês o que é uma aceleração, vocês vão me responder assim: professora, acelerar é eu aumentar a velocidade do carro, ou eu aumentar a velocidade da moto, ou eu aumentar a velocidade da bicicleta, do que for. Certo? Só que acelerar não significa aumentar. Acelerar pode ser aumentar, mas também pode ser diminuir do ponto da física. Então, como é que eu determino o que é a aceleração? A gente vai dizer que a aceleração é uma taxa, ou seja, um valor, que esse valor ele depende da minha velocidade e do meu tempo. Então, eu vou dizer que essa minha taxa eu calculo como sendo a minha velocidade dividida pelo meu tempo. Velocidade, ela é dada em metro por segundo. Tempo é dada em segundo. Então, se eu fizer metro por segundo dividido por segundo, eu vou ter metro por segundo ao quadrado, que é a nossa unidade de medida de aceleração. Então, vamos determinar uma equação mais geral, sem ficar falando de taxa o tempo inteiro? A equação para determinar a minha aceleração média, que é a aceleração que eu levo durante todo o percurso, ela é chamada de AM, certo? Então, a aceleração média é igual à variação de velocidade, ou seja, o quanto a velocidade mudou, dividido pelo quanto de tempo eu gastei, certo? Então, se a minha velocidade aumentou muito, mudou muito ou diminuiu muito com um tempo curtinho, significa que eu tive uma aceleração muito alta. E assim a gente vai calculando e vai descobrindo isso com calma, certo? Aqui, por exemplo, qual é a aceleração de um automóvel que parte do repouso e atinge a velocidade de 80 km por hora em 10 segundos? Então, vamos anotar os dados. O primeiro dado que aparece é que o móvel ele parte do repouso. O que significa eu partir do repouso? Significa que a minha velocidade inicial ela é igual a 0. Eu estou saindo do repouso, partindo do repouso. A minha velocidade inicial, 0. A minha velocidade final, ele diz que é 80 km por hora. E ele disse também que o tempo que eu gastei para atingir 80 km por hora foi 10 segundos. Então, em 10 segundos, eu saí de 0 e fui para 80 km por hora. Então, vamos lá de novo para o tablet. Tá aí as informações. Em 10 segundos, eu parti de 0 a 80. Só que aí a gente tem um conflito de unidades de medida. Por quê? Porque a minha velocidade ela está em quilômetro por hora. E o meu tempo está em segundos. Só que a gente já viu que para resolver isso é uma coisa bem simples. Eu vou pegar o meu 80 km por hora e vou transformar ele de quilômetro por hora para metro por segundo. Para que a gente faça essa operação, nós vimos, só para fazer um parêntesezinho, nós vimos que tem uma regrinha. Qual é a regrinha? É assim, ó. Quilômetro por hora, metro por segundo. Não é isso? Daqui para cá acontece alguma coisa. Daqui para cá acontece alguma coisa. Então, como é que é? De metro por segundo para quilômetro por hora, eu vou pegar e vou multiplicar o meu número por 3,6. E de quilômetro por hora para metro por segundo, eu vou dividir por 3,6. Então, se eu tenho 80 quilômetros por hora, eu vou ter o quê? Eu vou ter que dividir por 3,6. Então, eu vou fazer 80
dividido por 3,6. E isso vai me dar aproximadamente 22,22 metros por segundo. Confirmem aí para mim, façam essa divisão e me digam se dá isso mesmo. Pronto, Vanildo está dizendo que dá isso mesmo, show de bola. Então, como vocês confirmaram, né? Eu vou colocar aqui. Então, a minha velocidade, ela vai deixar de ser 80 e ela vai ser 22,22 metros por segundo. Tranquilo? Até aí? Então, eu vou pegar isso daqui e vou apagar daqui para que a gente consiga ter espaço para o nosso exercício. Agora, o que é que eu preciso saber? Preciso saber... Eita, aqui eu coloquei errado, ó, gente. Perdão. Aqui vale 10 segundos. Eu coloquei só o segundo. Então, vamos lá. Eu já sei que para que eu calcule a minha aceleração, eu preciso fazer a minha variação de velocidade dividido pela minha variação de tempo. Então, como é que eu faço para fazer variação de velocidade? Simples, 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 simples demais. AM tem que ser igual à velocidade final menos a velocidade inicial. Tudo isso dividido pela minha variação de tempo, que como a questão já me disse, que a variação vale 10, então eu vou colocar só o 10 embaixo, certo? Mas quem é a minha velocidade final que eu descobri? Eu descobri que a minha velocidade final vale 22,22 metros por segundo, na verdade, menos 0, que é a minha velocidade inicial, certo? Tudo isso dividido por 10 segundos. Aí, como é que eu faço? Simples. Eu divido 22,22 por 10. Isso vai me dar quanto, hein, gente? E divido metro por segundo por segundo. Metro por segundo por segundo. Dá quanto? A minha aceleração? 22,22 dividido por 10. Bora, gente, que a gente tem bem pouquinho. 2,22. Muito bem. Metro por segundo por segundo. Só que a gente viu no conteúdo que isso daqui, metro por segundo, dá a aceleração média igual a 2,22 metros por segundo ao quadrado. E terminamos o nosso exercício. Então, a minha aceleração vai ser 2,22 metros por segundo ao quadrado. Dúvida? Facinho? Show de bola! Então, que bom que vocês estão achando bem tranquilo. Fácil demais. Mais fácil que isso, só 2 disso. Pra frente. Nesse movimento uniformemente variado, também aparece uma outra equação. Então, qual é a outra equação? Nós chamamos ela de função horária da velocidade. E essa equação, ela me diz, na verdade, qual é o comportamento da velocidade no decorrer do tempo. Por isso que ela é uma função horária, porque ela também depende do tempo. Então, se a gente considerar que o intervalo de tempo entre o movimento ele foi muito pequenininho mesmo, nós podemos calcular a aceleração em um determinado instante. Por exemplo, eu posso chegar e querer saber qual foi a aceleração no instante 2 do meu movimento, no instante 3 do meu movimento. Como o meu tempo foi muito curtinho, eu posso fazer essa aproximação.
Então, para isso, para que a gente calcule esse comportamento da velocidade, nós utilizamos essa função horário de velocidade. E ela é representada, parece o sorvetinho. Só que ao invés de ser com o espaço, é com velocidade e aceleração. Lá no sorvete era posição e velocidade, certo? Então, como é que eu faço? Eu utilizo essa daqui de baixo, ó. Velocidade final é igual à minha velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, essa é a minha função horária da velocidade no movimento uniformemente variado, certo? Vamos, na verdade, entender o que é essa função e o que é cada coisa dessa função. Para isso, eu trouxe esse exemplo aí, esse exercício. Uma partícula em movimento retilíneo movimenta-se de acordo com a equação V igual, peraí, deixa eu usar outra letra, outra cor. V igual a 7 mais 2 vezes T, no sistema internacional. Então, determine para essa partícula, na letra A velocidade inicial, na letra B, a aceleração e na letra C, a velocidade quando o tempo for de 4 segundos. Bora lá? Então, tá aqui, ó. Essa é a minha questão. Então, antes de eu resolver essa questão, eu preciso entender o que é que significa essa equação. Eu preciso entender o que é que significa cada uma dessas letrinhas. Para isso, eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar a minha equação original aqui embaixo da minha equação que a questão deu. Certo? V é igual a 7 mais 2 vezes T. Só que eu sei que cada posição dessa equação representa uma coisa diferente. Então, aqui, ó, V representa a minha velocidade final. Então, eu tenho o V aqui embaixo. O 7, ele já vai representar outra coisa. Olha aí quem está embaixo do 7. Quem está embaixo do 7 é a minha velocidade inicial. Então, se eu sei que a minha velocidade inicial, quem está ocupando o espaço dela na equação é o 7, isso me permite responder a letra A. Então, a letra A não está perguntando quem é a velocidade inicial. A minha velocidade inicial é a 7. Tá aqui, ó. A minha velocidade inicial vale 7. 7 metros por segundo. Por quê? Porque a questão está no sistema internacional. Certinho? Aí agora, eu vou pegar, na verdade, o 2. O 2, ele está ocupando outra posição na minha equação. O 2, ele está no lugar de quem? Está no lugar da minha aceleração. Se o 2 está no lugar da minha aceleração, o que é que isso significa? Significa que a minha aceleração, ela vale 2 metros por segundo ao quadrado. Ei, só em saber ler a minha equação, eu consigo responder a letra A e consigo responder a letra B. Então, quanto é que vale a letra A? Eu vou apagar aqui, ó. Isso aqui. Quanto é que vale a minha letra A? A minha velocidade, ela vale 7 metros por segundo. Tranquilo? E a minha letra B? A minha letra B, eu quero calcular, na verdade, agora, a minha aceleração. Quero que vocês me digam quem é a aceleração. Então, eu sei, só olhando para a equação, que a aceleração, ela vale 2, porque o 2 está ocupando o espaço da aceleração. Então, a minha aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Perfeito? Já respondi a letra A e já respondi a letra B.
Agora, eu preciso saber quem é a velocidade quando o t for 4 segundos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir o meu tempo na minha equação de velocidade para descobrir quanto vai valer essa velocidade. Então, V é 7 mais 2 vezes 4. Porque eu quero saber quanto é a velocidade no tempo 4. Eu não quero saber quanto foi a velocidade no decorrer do percurso. Eu quero saber naquele instante. Então, naquele instante, a minha velocidade vai ser V 7 mais... Gente, quanto é 2 vezes 4, hein? 8, não é isso? E aí, quanto é que vale 7 mais 8? Muito bem. Então, a minha velocidade, ela vai valer 15 metros por segundo. E terminou a questão. A questão parecia ser tão, tão complicada, tão difícil. Letra A, B e C. Foi difícil? Deu para entender o que é cada coisinha na equação? Deu, não deu? Graças a Deus. Então, vamos lá. Para frente. Não, calma que eu apertei errado. Função horária da posição no movimento uniformemente variado. Gente, aí é onde tá. Aí é onde a maior parte dos alunos o bicho pega. Mas o bicho não vai pegar com a gente, tá? Porque a gente vai discutir, vai trabalhar, vai mostrar essa equação bem direitinho. Então, o que é essa equação e por que ela dá tanto medo? A gente já viu uma equação que permite que a gente calcule a nossa velocidade quando a gente conhece o tempo para o movimento uniformemente variado. A gente já viu uma equação que permite que eu calcule a aceleração média. Só que a gente não viu, até agora, uma equação que permitisse que eu calculasse a posição, o meu espaço. Então, para que eu calcule a minha posição, eu preciso de uma equação para isso, que me descreva todas as informações do problema para que eu consiga calcular o meu espaço, certo? Então, essa equação ela recebeu o nome de função horária da posição. É uma equação que eu preciso saber o tempo. Para calcular o espaço, eu preciso saber o tempo. Então, vamos lá. Para determinarmos a posição de um móvel que descreve um movimento uniformemente variado, usamos uma equação semelhante à do movimento uniforme, que a gente viu lá que era o sorvete. Contudo, nós devemos levar em consideração a mudança da velocidade e a contribuição da aceleração. Sendo assim, temos a equação da posição no movimento uniformemente variado. Essa equação ela também recebe um apelidozinho carinhoso, bem carinhoso. E o apelido dela é sorvetão. Antes a gente tinha um sorvete pequeno e agora a gente tem um sorvetão grande e trabalhoso. Então, o que é que esse sorvetão me diz? Ele diz que a minha posição final ela é igual à posição inicial mais a velocidade inicial mais 1/2, ou seja, 1/2, vezes a aceleração vezes o tempo ao quadrado. Até agora, todas as equações que a gente viu eram equações de primeiro grau. Agora, a gente está trabalhando com uma equação de segundo grau. E numa equação de segundo grau, aparece Bhaskara para a gente conseguir resolver. Então, o fato de aparecer a equação de Bhaskara para a gente conseguir resolver essa equação faz com que os alunos se assustem. Mas a gente não tem que se assustar, porque é bem facinho de resolver, certo? Então, vamos lá. Vamos mexer com essa equação.
Só que antes de a gente mexer com ela, antes de a gente fazer Bhaskara com ela para calcular o tempo, antes de a gente calcular espaço, nós vamos fazer uma coisa semelhante ao que a gente fez na questão anterior, que é o quê? Nós vamos entender o que é que cada letrinha dessa está dizendo, certo? A função horária da posição de um ponto material, dada em unidades do Sistema Internacional, que se move com uma aceleração constante, é fornecida a seguir. S é igual a 15 mais 10 vezes t mais 2 vezes t ao quadrado. Sua velocidade inicial, sua posição inicial e a aceleração são respectivamente iguais a... Então, vamos anotar os dados. Quando a gente terminar de anotar os dados, eu volto a discutir com vocês. Então, a minha equação é S igual a 15 mais 10 vezes t mais 2 vezes t ao quadrado. E eu quero na letra A minha velocidade inicial. Na letra B, eu quero a minha posição inicial, ou seja, o meu S0. E a letra C, eu quero a minha aceleração. Podia ser um pouco mais complicado? Podia, mas a gente vai deixar ela assim simples. Agora, ó, tá aqui a minha questãozinha, o meu problema. E para que a gente consiga resolver ele, vamos fazer igual a gente fez no exercício anterior. Vamos pegar e vamos colocar aqui embaixo a minha equação original, certo? S0 mais V vezes T mais 1 sobre 2 vezes... Calma que não é assim. Vezes A vezes T ao quadrado. Essa é a minha equação original, que ela é tão grande que está dando problema para ficar aqui encaixadinho na imagem. Pronto, desse jeito. Olhem aí para essa equação e façam o que a gente acabou de fazer na questão anterior, que é o quê? Vocês estão vendo que o 15 está em cima do S0? Então, esse 15, ele representa alguma coisa. Esse 15 representa a minha posição inicial. Então, eu já consegui responder a letra B, não já? A minha posição inicial, ela vale 15 metros. Não consegui responder? Olhem aí vocês para a equação e me digam quem é a minha velocidade inicial. Quem é a velocidade inicial nessa equação? 10. Muito bem. Então, a minha velocidade inicial nessa equação, ela vale 10 metros por segundo. Todo mundo conseguiu ver o 10? Por que que é 10? Porque aqui, ó, em cima da minha velocidade inicial está o 10. Então, muito bem, é assim mesmo. Agora, eu pergunto a vocês, quem é a minha aceleração? Quanto vale a minha aceleração? Vamos, gente? Pessoal do YouTube, coloca nos comentários quanto vale a minha aceleração nessa questão. O pessoal aqui da aula está dizendo que vale 2. Será que vale 2 a minha aceleração? Ó, para a gente resolver só a aceleração, eu vou pegar esse pontinho aqui, ó. Eu vou circular aqui de rosa. Certo? E eu vou trazer esse espaçozinho aqui para a gente conversar sobre ele. 1 sobre 2 vezes A. 1 sobre 2 vezes A. Essa é a forma de a gente
Tá dando para entender que é um 2? Que aqui para mim tá bem? Pronto. Então tá dando. Essa é a forma de a gente descobrir quanto vale a nossa aceleração, certo? Na nossa questão, a aceleração veio igual a 2, não foi? Na nossa questão não veio igual a 2? Então, como é que eu faço para descobrir qual é o número que o resultado dessa equação aqui daria igual a 2? Simples. Esse aqui não está dividindo. Se ele está dividindo, eu passo para o outro lado ele multiplicando. Então, a minha aceleração vai ser 2 vezes 2. Quanto é 2 vezes 2, hein, gente? 4. Então, eu sei que a minha aceleração é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Olha aí para ver se isso não vai dar certo. Se eu chegar e eu vou apagar aqui esse circulado, certo? Se eu chegar e substituir 4 aqui, ó, no lugar desse 1, vai ficar 4 dividido por 2, e isso vai ser o valor da minha aceleração, não vai? 4 dividido por 2 dá 2, que é o 2zinho de cima. Então, na verdade, a minha aceleração ela não vale 2, ela vale 4 metros por segundo ao quadrado. Tudo isso porque eu sei que tem aqui, ó, esse 1 sobre 2. Então, cuidado com a aceleração. Certinho? Todos entenderam o que é que aconteceu? Sim? Então, é isso. A aceleração nessa equação do sorvetão é o que eu preciso de cuidado. Porque essa minha aceleração, ela faz pegadinha com a gente. Porque a aceleração ela vai depender do quê? Do 1 sobre 2 da frente. Então, vocês tomem cuidado, fiquem atentos a esse valor de aceleração. Eu vou deixar a questão aqui para caso vocês precisem tirar prints. E é assim que se resolve. Então, essa equação, a gente vai terminar a nossa aula aqui, porque nós temos um outro exercício aqui na frente, ó. Então vamos lá. Qual é que seria a resposta certa desse exercício? Ó, letra D, não é? Muito bem. Espaço inicial igual a 15, velocidade igual a 10 metros por segundo e a aceleração igual a 4. Então, vocês estão vendo que vocês podiam ter se enrolado nessa letra C. Então, prestem atenção também nas unidades de medida. Porque se ele está dizendo que é no sistema internacional, posição em metro, velocidade em metro por segundo e aceleração em metro por segundo ao quadrado. Resposta certa é a letra D. E nós vamos ficar, na verdade, por aqui. Porque essa próxima questãozinha, ela dá um pouquinho mais de trabalho e a gente vai precisar de um pouquinho mais de matemática para conseguir resolver. Então, como a nossa aula termina agora de 11h10, não vai dar tempo, certinho? Alguma dúvida sobre a aula de hoje? Muito obrigada, Vanildo. Obrigada, pessoal. Obrigada pelos elogios. Para quem está acompanhando pelo YouTube, tchau, até o próximo vídeo. Então, eu vou interromper lá a gravação. Foi um prazer ter vocês aqui de novo. Tchau, tchau.